Olá pessoal, eu sou a Eline Sonhando com Livros e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu estava muito ansiosa para ler, mas muitas pessoas já devem ter lido também. Foi um livro que dividiu opiniões em relação aos outros livros que foram lançados da autora. Algumas pessoas gostaram, outras não, mas eu estava super ansiosa para conhecer essa história porque é de uma autora que eu gosto muito. Tudo que ela escreve eu sempre tento ler, porque desde o primeiro livro que eu li dela, que eu gostei muito da escrita dela, óbvio que tiveram alguns que eu não me conectei tanto, mas eu estava ansiosa para ler esse e o próximo que ela já lançou esse ano, que é eu lendo um e ela lançando outro, eu lendo um e ela lançando outro, tentando acompanhar o ritmo dela. Estou falando de Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Esse livro vai contar a história da Eddie e do Dylan. Eles se conheceram na Provença, na França, em uma casa onde a Eddie estava trabalhando como caseira, ela e a irmã. Então, o Dylan estava indo para lá com a família desistiu de ir para lá, mas ele não, ele decidiu continuar com os planos de ir passar o verão nessa casa, que era uma casa de uma amiga, né, em comum deles dois ali. E lá ele conheceu a Eddie. E instantaneamente surgiu uma paixão, uma química ali entre os dois, eles se apaixonaram, enfim, começaram a namorar. Mas depois de alguns acontecimentos, porque muitas águas vão rolar, né, durante esse verão, eles se separaram e ficaram quase 2 anos sem se falar. Até que um dia, em um determinado momento, que eles estavam ali indo para um casamento, o carro que o Dylan estava com um amigo bateu no carro que a Eddie estava com a irmã e um convidado que ia de carona. Então, quase 2 anos depois, somente nesse momento é que eles voltam a se encontrar e a se falar. E aí, quando acontece o acidente, o carro que o Dylan estava e o amigo fica impossibilitado de seguir viagem. E a Eddie vai ter que oferecer, que dá uma carona para o Dylan e para o amigo. E é onde tudo começa, porque são mais de 600 quilômetros de viagem e muita coisa vai acontecer. Muitos contratempos, vai ter muita lavagem de roupa suja. Então, neste momento, a gente vai conhecer todo o desenrolar da história. A autora, ela buscou aqui uma abordagem um pouco diferente do que ela costumava fazer. Ela sempre trouxe capítulos intercalados, né, dos personagens nos seus livros, dos personagens principais. Mas aqui, além disso, ela brincou com uma linha do tempo. O livro é dividido, vamos dizer assim, em blocos de agora e depois. O agora é o momento do namoro e o depois no momento da viagem. É bem interessante essa abordagem porque fica brincando com essa linha do tempo, essa linha temporal que a autora quis trazer. E também tem o foco, né, dos personagens, também vai tendo ali capítulos da Eddie e do Dylan. Então, essa é uma forma que ela trouxe, que eu achei diferente dos outros livros, né, essa questão do tempo. E essa história é bem interessante porque ela une um pouco ali de drama, comédia. Tem alguns personagens icônicos como o Rodney, que é o passageiro que vai de carona no carro da Eddie. Ele tem ali algumas questões, algumas histórias que ele escondeu para conseguir ir para esse casamento. Então, com o desenrolar da história, quando se vai descobrindo o que levou ele a ir pro casamento, vai surgindo algumas situações, alguns momentos engraçados. Tem a Debbie também, que a Debbie é a irmã da Eddie. Ela é bem aventureira, bem vida louca, assim, mas a relação dela com a Eddie é muito bonita. As duas têm uma conexão muito boa. Então, apesar de serem totalmente diferentes, serem o oposto, elas se dão muito bem e é bem bonito de ver a relação, né, a forma como a autora tratou a ligação delas na história. E aí a gente também vai ter o Marco, amigo do Dylan, que estava com ele no carro. E assim, esse é um personagem que você pega ranço desde o início da história. Eu particularmente peguei ranço dele desde o início. Não gostei, sabe? Tipo, ele não me descia. Tudo que ele fazia pra mim me dava raiva, porque ele é um personagem muito, muito sem noção. Então assim, tipo, já fica aí o aviso. Então essa é a premissa, né, do livro, essa é a história que circunda aqui esse universo da Estrada com o Ex. E esse livro é o terceiro livro da autora e eu senti que aqui a escrita dela estava um pouco mais madura, eu senti também que ela se arriscou um pouco mais em algumas coisas e senti também que ela focou mais no desenvolvimento da história, na narrativa em si, na construção dos personagens, porque nos outros livros eu sentia que ela queria muito passar uma mensagem, né? Ela pegava um tema específico e desenvolvia ali a história com base naquele tema para se haver uma reflexão, trazer à luz uma reflexão sobre determinado tema. Aqui não, apesar de ter a questão do relacionamento, de amizades tóxicas e tudo mais, eu não sinto que ela focou
nesses assuntos. Ela desenvolveu esses assuntos, mas também criou uma narrativa fluida, tranquila, e foi bem interessante de ver, de sentir esse avanço na escrita dela, né, enquanto que ela amadureceu. Então, de modo geral, eu gostei muito desse livro, gosto muito das coisas que a Beth escreve, ela escreve muito bem, me cativou desde do primeiro livro dela que eu li. Porém, eu dei 4 estrelas e meia, não foi o meu favorito, eu achei que eu ia gostar muito mais. No entanto, eu fiquei com uma sensação no final que me incomodou muito, porque eu senti que a Eddie, ela pegou pra si todas as questões que aconteceram e se colocou como culpada. E eu não gostei muito disso, porque eu senti como se tivesse tido um machismo aí, sabe? Porque os personagens masculinos erraram muito, muito mesmo. O Dylan errou, o Marcus errou, todos eles erraram e nenhum deles tinha uma justificativa plausível realmente que dissesse, cara, faz sentido, sabe? Não tinham, e mesmo que tivessem, todos erraram, então, sabe? Então isso me deixou um pouco assim. Eu não consegui me apegar a nenhum personagem masculino, nem mesmo ao Dylan, que era o personagem principal, ali com a Eddie, eu não consegui me apegar, porque eu achei muito fraco, muito raso as justificativas para as ações deles. Então, não gostei, eu acho que faltou amadurecimento desses personagens. Eu não sei se foi uma intenção da autora, né, trazer isso, mas eu não consegui me apegar aos personagens masculinos. No entanto, as meninas, né, a Eddie, a Debbie e, enfim, outros que apareceram, achei que elas estavam muito mais bem posicionadas. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas impressões sobre esse livro da Beth, né? Beth que escreve tão bem. Agora estou super ansiosa para ler Mesa para Um, que é um livro que também dividiu opiniões. Muita gente gosta, outras pessoas não. Mas também tem uma premissa totalmente diferente. O que me deixa mais encantada pela escrita da Beth é porque ela, apesar de trazer essa questão de brincar com os capítulos, cada capítulo ser de um personagem e tudo mais, ela sempre está trazendo coisas diferentes, trazendo novidades, enfim, construindo histórias que não carregam vícios de escrita. E isso é muito legal. Então, estou super ansiosa para ler Mesa para Um. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E de ativar também o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro da Beth, Na Estrada com Ex. Se você gostou, se você não gostou, se você teve a mesma sensação que eu tive. E me segue também lá no Instagram, @sonhando-com-livros. Por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras com vocês. Tá certo? E é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!